Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse aqui é um exercício de Química Orgânica que fala para a gente dar o nome para as amidas a seguir. Dê o nome para cada uma das amidas abaixo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer nos três casos que nós temos aqui é descobrir a cadeia principal. Lembrando que dentro da cadeia principal, obrigatoriamente o grupo amida, que é esse grupo que eu marquei aqui, ele tem que estar presente. Afinal, a sua função orgânica obrigatoriamente vai estar presente na cadeia principal. No primeiro caso, a cadeia principal é aquela que contém o maior número de átomos de carbonos, maior número de ramificações também, no caso duas, né? É essa daqui. A gente também poderia ter virado aqui para baixo ou para cima, né? A gente poderia ter escrito ela dessa forma aqui também, ou dessa outra forma, todas as formas estariam corretas. Mas vou deixar ela reta aqui e as ramificações serão esses dois CH3 que eu não marquei aí, tá bom? Tanto um para cima quanto um para baixo. No segundo caso, eu vou pegar a cadeia principal aqui e vou descer essa estrutura para que eu tenha o maior número de átomos de carbonos. E aí eu vou ter apenas uma ramificação. No terceiro caso, eu vou pegar para cá e vou abaixar e completar aqui, ó, essa estrutura com o maior número de carbonos que eu tenho no terceiro caso. Aqui a gente vai marcar as nossas ramificações. Eu tenho uma ramificação aqui, outra ramificação aqui. No primeiro caso, no segundo caso só tenho uma ramificação e no terceiro caso eu tenho duas ramificações. Lembrando que para a nomenclatura a gente vai utilizar a seguinte tabelinha para dar nomes às estruturas. Os nomes eles dependem do prefixo, primeiramente, depois do intermediário e depois do sufixo. O prefixo ele tem uma relação com o número de átomos de carbonos, o intermediário com o tipo de ligação química, se é simples, se é dupla, se é tripla, e o sufixo tem a ver com a função orgânica que a gente tem. No início do nome, a gente vai ter que pensar nas ramificações. As ramificações elas têm uma variação no prefixo, tá? No caso das ramificações, a gente tem uma terminação especial. Vamos colocar aqui, ó, terminação, que é a sílaba IU, tá? Então, vai terminar o nome com a palavra IU. No início do nome da ramificação, a gente vai utilizar um prefixo normal, igual a gente usa os prefixos quando a gente tem uma cadeia principal, tá? Então, vai ser o nome do prefixo mais a terminação IU. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Prefixo, quando eu tenho um carbono, eu escrevo a palavra met. Então, quando é uma ramificação, você vai escrever a palavra met mais a palavra il. Então, vai escrever a palavra metil para dizer que você tem uma ramificação com apenas um carbono. É justamente essa ramificação que nós temos aqui em todos os casos. Olha só, no primeiro caso, eu tenho um grupo metil aqui em cima e eu tenho outro grupo metil aqui embaixo, ó. Mas os dois são grupos metil. Claro que quando eu for escrever o nome da estrutura, eu vou escrever dimetil, mas esse di ele só aparece porque eu tenho duas vezes o mesmo grupo metil. E eu vou ter que localizar esse grupo metil, né? No caso, os dois grupos metils. Como que a gente faz a localização? Você vai contar o carbono 1 é o carbono da sua função orgânica, carbono 2, 3 e 4. No carbono 3, você tem dois grupos metil ligados a ele. Então, você vai escrever no nome da sua cadeia 3,3 para dizer que tem dois grupos, tá? Di para dizer que os dois grupos são do mesmo tipo, que no caso aqui é do tipo metil. E aí você dá o nome da cadeia principal. Uma cadeia principal com 4 carbonos, que é o que nós temos aqui, nós escrevemos a palavra but. Professor, da onde que vem esse but? Ele vem do prefixo que a gente tem, só que agora é um prefixo para a minha cadeia principal. Depois do but, você vai ver se sua cadeia é saturada, você vai utilizar a palavra an, ou se ela é insaturada. Se for insaturada, vai depender se você tem uma, duas, três duplas, uma, duas, três triplas, se você tem dupla e tripla ao mesmo tempo, está dentro da estrutura. Então, vai depender de tudo isso. Mas no caso que nós temos lá, é uma cadeia saturada. Então, depois de escrever a palavra but, você vai escrever an, que vem de alcanos, tá? Professor, como que eu sei que ela é saturada? Você vai dar uma boa olhada nessa sua estrutura.
você vai notar que você só tem ligações simples entre os átomos de carbonos. A única dupla ligação que nós temos aqui é uma dupla carbono e oxigênio, e ela não conta para dizer que a cadeia é insaturada. Essa dupla ligação que existe aí é uma dupla de carbonila, porque nós temos um átomo de carbono fazendo uma dupla com oxigênio, né, que a gente chama de carbonila. Ela está presente na minha função orgânica. Você não precisa falar sobre essa insaturação, sobre essa dupla ligação, como se fosse uma dupla ligação de cadeia carbônica, porque não é. Não é uma dupla ligação entre átomos de carbonos, é uma dupla ligação entre um carbono e um oxigênio. Professor, então você está me dizendo que se tiver dupla ligação, mas ela não for carbono-carbono, então eu não olho no intermediário? Não, você não olha. Aqui no intermediário, a gente só está falando de ligações carbono-carbono, seja essas ligações do tipo simples, seja dupla ou sejam triplas. No intermediário, a gente só fala de ligações carbono-carbono, tá bom? Voltando aqui, temos o 3,3-dimetilbutan, porque nós só temos ligações simples entre carbonos. E a terminação da nossa função orgânica, se você notar aqui, ó, a gente não tem a função amida, né? Tem hidrocarboneto, álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. Então, a gente vai adicionar aqui, ó, as amidas. Quando você tiver uma amida, a terminação que você vai usar é essa palavra aqui, ó, amida. A amida tem como terminação o próprio nome da função. E no caso das amidas, não esqueçam, C-O ligado ao nitrogênio, aqui um NH2, tá? Então, isso aqui é uma amida. Vamos voltar lá para a nossa estrutura. Então, a gente termina o nome com a palavra amida. Então, 3,3-dimetilbutanamida é o nome da primeira estrutura. Agora, a gente vai analisar as próximas estruturas. Ó, vai ser mais fácil essas outras aqui, porque a gente já fez uma primeira para se basear. Então, no carbono de número 3, eu tenho um grupo metil. Então, você vai dizer 3-metil, é só um grupo metil. Você tem 6 átomos de carbonos na sua cadeia principal. Então, você vai utilizar a palavra X, que é o prefixo para 6 carbonos. Todos os carbonos fazem ligações simples entre eles. A única dupla ligação que eu tenho é entre um carbono e um oxigênio. Ela não conta. Então, você vai colocar hexan. E a terminação de amida, que é a própria palavra amida. 3-metil-hexanamida. Voltando para cá, só para você analisar aqui com 6 carbonos, é realmente o prefixo X. Você só tem uma cadeia saturada, vai utilizar a palavra an e a terminação amida, tá bom? Voltando lá nos nomes, vamos para a próxima estrutura. 1, 2. No carbono 3 eu tenho duas vezes o grupo metil. Então você vai de novo falar 3,3-dimetil. Nome da cadeia principal, 4, 5, 6. Tem 6 carbonos, então vai utilizar a palavra X. Só fazem ligações simples entre eles. A única dupla que eu tenho aqui é da amida. Lembram que não conta, né? Então, anamida, né? Então, vai ficar amida. Pronto. 3,3-dimetil-hexanamida. Então, nós temos aí o nome de todas as nossas estruturas, né? 3-metil-hexanamida e 3,3-dimetil-butanamida. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!